convidado seguindo a nossa pauta aqui. Ele que é formado em economia pelo INSPER, tem certificação CNPI, é sócio, diretor executivo de Real Estate no BTG Pactual. Daniel Marinelli, por favor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo Boa bem? Seja tarde. bem-vindo. Maravilha. Bom, nós aqui temos muitos clientes que buscam fundos imobiliários. É uma classe de ativo que cresceu muito nos últimos anos, né? Próximo do que é os Estados Unidos, ainda muito distante, mas frente ao que era 10 anos atrás, acho que é uma indústria que amadureceu muito com o tempo e hoje existe uma forte demanda por isso. Então, de início, queria perguntar para você, enfim, a sua visão olhando para trás e para frente dos fundos imobiliários e, enfim, seguir com a sua apresentação. Tá bom. Obrigado, Renova, né, aqui pelo papo, né, pela discussão. Acho que a gente está entrando num ano super importante em termos de oportunidade para o investidor. Acho que o Gerson falou um pouquinho disso aqui com vocês. Eu vou trazer um pouquinho da perspectiva da indústria de fundos imobiliários. Também não vou chover no molhado, vou falar exatamente do mercado macro, mas vou dar uma pincelada porque é importante. Né? Mas, respondendo a sua pergunta, olhando, né, para trás para depois olhar para frente. Quando a gente olha 2024, a gente teve um ano que iniciou muito bem. A gente iniciou um ano com uma perspectiva super positiva para o mercado, em termos macroeconômicos, então, especialmente juros. Os cortes iniciais no início do ano foram importantes para elevar aqui a demanda do investidor para essa classe de ativo, né? E quando a gente olha em termos operacionais, seguiu uma recuperação muito forte, uma retomada do que a gente vinha pós-pandemia, né? Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque tem vários setores, lajes corporativas, galpões logísticos, shopping center, acho que a gente vai falar sobre eles mais para frente. Mas quando a gente, né, em termos resumidos aqui, quando a gente fala em termos operacionais desses ativos, no início do ano a gente via também uma forte recuperação, né, dos indicadores, especialmente quando a gente fala em termos de ocupação, né, então os ativos imobiliários, né, os prédios, os galpões, os shoppings, estavam elevando a sua ocupação, tá? Então tinham mais pessoas, né, mais inquilinos entrando nesses espaços. Isso fazia com que, né, o fundo, na ponta final, né, o investidor que comprava aquele fundo, vê que o dividendo estava subindo. Né? Então isso estava acontecendo, estava, né, num ciclo muito benéfico aqui para essa classe de ativos. Muito bem, aí chegou no segundo semestre, a gente começou, né, a discutir pautas mais desafiadoras aqui para o Brasil, por questões externas, mas também interna, né, em termos especificamente da nossa taxa de juros, a gente começou, né, o que já tinha no início do ano, que a gente ia chegar a 9% de taxa de juros no final do ano, não aconteceu, na verdade a gente até elevou mais para o final do ano a taxa de juros. Então isso faz com que, claro, o investidor que estava olhando com, né, muito apetite para essa classe de ativos, deu um passo atrás e falou assim, pô, tem uma renda fixa tradicional aqui pagando muito bem, né? Vamos olhar um pouco mais isso aqui com carinho. Isso fez com que a classe, né, de fundos imobiliários sofresse mais. A gente teve uma queda no ano, né? Então quando a gente pega no ano passado, a gente teve uma queda do IFIX, que acaba sendo o benchmark do mercado aqui, em torno de 5%, 5, 6%. Né? Fundos de tijolo caíram mais, né, algo perto de 7%, e fundos de papel caíram um pouco menos, algo perto de 0,5%, 1%. Né? Então, isso é o que aconteceu em 24. Olhando para frente, né, qual que é um pouco da minha perspectiva aqui. Estamos no momento em que, você lembra quando eu falei que o operacional estava indo super bem em 24? Sim. 25 é a mesma coisa. A gente vê que, né, e a gente faz essa análise trimestralmente. Por que a gente faz essa análise trimestralmente? Porque os setores, eles divulgam as informações, né, os indicadores operacionais de forma trimestral. Então, a gente tem hoje, né, fechado o terceiro tri do ano passado. Já vai lançar os dados aqui do quarto tri e a gente vai conseguir ter uma percepção de fechamento de ano. Mas a grande realidade é que até o terceiro tri, os indicadores vinham apresentando melhoras também consistentes. Né?
Então, para 25, o que a gente tem? A gente tem um mercado que caiu no ano passado, em torno de 6%. Tem fundos que caíram mais, isso aqui é na média, né? Tem fundo que caiu 20, tem fundo que não caiu, até subiu. Então, na média aí deu menos 6. Em um cenário em que esses ativos, ou seja, esses fundos, têm uma carteira saudável e com um dividendo crescente. Né? Lógico que você fala assim, pô, Marinelli, será que a gente não vai ter um impacto na economia real a partir de uma elevação da taxa de juros, desse cenário mais restritivo? Provavelmente, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que continuar monitorando, né, para ver como é que está a questão da qualidade operacional dos ativos, mas que o fato é que até então a gente tem tido um cenário muito bom para o investimento, em que você consegue comprar bons preços, né, bons preços, descontados, fundos bons fundos descontados, com uma carteira saudável. Legal. Bom, nesse cenário que você colocou, acho que eu gostaria de destacar principalmente o ponto do operacional dos fundos, especialmente com viés de equity, né? Então, tijolo, seja shoppings, galpões, renda urbana. Mas para fundo de papel também vejo que tem um horizonte à frente muito positivo, né? Dado que vários deles são indexados ao CDI, enfim, tem que seja uma parte ou a carteira toda atrelada a esse índice, que assim como a Selic, né? A expectativa praticamente consensual do mercado é que é crescente, né, para esse ano. Então, de uma forma geral, seria então uma boa oportunidade, um bom momento para investir em fundos imobiliários, já que a gente tem preço barato e um horizonte à frente positivo. Perfeito, né? Eu acho que eu até acabei esquecendo aqui dos fundos de papel. Sim, a resposta é que sim, a gente está num momento muito bom. Então, eu falei um pouquinho sobre o fundo de tijolo. O fundo de papel, ele está com um desconto que a gente não via histórico ao longo dos últimos 10 anos. Assim. Um negócio extremamente barato, em que você tem fundos grandes, fundos com um patrimônio aí de 4, 5, 6, 8 bi, né? Então são grandes veículos do mercado, são os principais veículos do mercado. Isso é importante porque são veículos que têm uma carteira extremamente diversificada, vários papéis ali dentro, negociando com descontos de 10, 15%, né? O que é muito incomum para os fundos de papel, que eles sempre negociam muito próximo desse valor patrimonial. Né? Sim. Isso faz com que na ponta final a taxa de juros, né, a taxa de remuneração desses créditos que estão ali dentro se elevam. Né? Porque você está comprando esse fundo mais contado. É como se você estivesse comprando uma cesta de crédito no mercado descontado. Né? Então, esses fundos negociavam com uma taxa de IPCA mais 8, IPCA mais 7, hoje estão negociando na casa de IPCA mais 10 e IPCA mais 11, isento de imposto. Né? Então, faz muito sentido. E não só uma perspectiva de você olhar e falar assim, caramba, IPCA mais 10, IPCA mais 11 é muito bom, isento. Mas quando você coloca você compara com outras classes de ativo, eventualmente, pode fazer muito sentido, porque são taxas que negociam, por exemplo, numa renda fixa tradicional, acima. Né? Claro que você tem um risco da volatilidade, da liquidez, mas, na minha opinião, hoje, eu sou um grande comprador de fundo de papel, né? O CRI dentro do fundo no mercado secundário. Legal. Bom, aqui, seguindo com ali o outlook dos fundos, tendo em vista esse cenário de alta volatilidade, com muita incerteza, principalmente ali na parte fiscal, agora com outro fator externo também, que é Estados Unidos e uma política mais protecionista ali por parte do Trump, você acha que mesmo com esse retorno acima do que a gente tem disponível normalmente, os fundos imobiliários são mais atrativos que uma renda fixa? Esse Pareto contra o CDI, esse custo de oportunidade do CDI, ele vence? Maravilha. A resposta é que, sim, depende do tipo de investidor e o perfil de investidor. Porque eu acho que em termos, né, de investimento, hoje, se você quer investir num ativo imobiliário, né, fundo imobiliário é a melhor forma de você fazer isso, hoje. Né?
porque você está comprando com desconto, está comprando com liquidez no mercado, grandes fundos, pagando esses, eu estou falando aqui de crédito, né, IPCA Sim. mais 10, IPCA mais 11, ah, então é muito atrativo, né? A renda fixa tradicional, eu acho que ela tem alguns pontos. Claro que se você for comparar eventualmente com uma renda fixa mais parecida com o que está dentro desses fundos de papel, como é o caso, por exemplo, dos CRIs. Você pode comprar CRI numa emissão primária, né? E aí diretamente no CRI. Tem boas ofertas? Claro, sempre tem boas ofertas. Agora, via de regra, a gente vê muita oportunidade no mercado secundário, porque a diferença do preço dessa renda fixa tradicional, que é muito comparável com o fundo imobiliário, e aqui eu estou falando especificamente do CRI, tá sendo emitido a uma taxa muito mais baixa do que um CRI hoje, né, um fundo de CRI no mercado secundário. Uhum. Então, eu acho que essa é a grande vantagem. Isso aqui é uma regra? Não é uma regra, né? Claro que você vai ter que comparar as duas coisas. Tem boas ofertas no mercado de CRI que estão acontecendo, também faz sentido olhar. Então, depende, né? Respondendo a sua pergunta de forma objetiva, depende. Eu acho que o grande investidor que quer ter um pouquinho de ativo em cada setor, deveria com certeza ter fundo imobiliário. Então, pensando desse ponto de vista, né, para um investidor com porte menor, fundo imobiliário é o veículo perfeito, considerando o universo que você tem para diversificar, né? Seja em gestores, seja dentro da própria carteira do fundo, né? Que uma pessoa física, um investidor de porte menor, não teria capacidade de ter tantos, né, diversificação de risco, né, dentro da própria carteira. Então, de fato, acho que concordo com o que você colocou. O fundo imobiliário em geral, é sempre uma boa possibilidade para diversificar a carteira. Bom, aqui a gente tem um histórico, né, do ano permeando aí que você falou, né? Os fundos de tijolo realmente tiveram a pior performance se você comparar ali com o IFIX, né? O próprio IFIX ou os fundos de papel. Então, muito por conta de todos esses pontos que a gente já colocou, né? Enfim, a alta de juros, a incerteza do fiscal. Tá? Acho que tá com um controlinho aí. Passando aqui, né? Vou pegar aqui. Sim. Quando a gente vê aqui a questão, né, setorial, esse gráfico aqui, essa tabela aqui é legal, porque a gente, no gráfico passado, separou em três. Então você tem o IFIX, né, que acaba sendo a média do mercado, fundos de papel, que são os recebíveis, que estão aqui nessa tabela, né, então caiu em 2024 algo como 0,1, né, ficando praticamente no 0 a 0. E no gráfico passado a gente colocou os fundos de tijolo, que estão aí também, FIIs de tijolo, caindo 7,2%. Agora, a gente destrinchou em outros setores. Capão logístico, por exemplo, ele também caiu, mas caiu menos que o IFIX. Né? Ele caiu ali seus 3,4%. E o setor que mais caiu no mercado no ano passado foi o setor de fundos hedge fund. Legal. Aproveitando, né, sobre os fundos de fundos, eles tiveram a pior performance, acho que muito por uma característica do ativo, né, de seguir de forma uma correlação inversa ali com a taxa Selic. Você acha que no cenário que a gente tem hoje, nos preços que a gente tem hoje no secundário, o FOF volta a ser uma boa oportunidade visando o médio e longo prazo, né, dado que ele pode fazer compras, montar uma boa posição no portfólio com taxas retornos melhores, né, considerando o preço da cota e, enfim, olhando para frente com essa possibilidade? No médio e longo prazo, com certeza. Com certeza. Com certeza. Por quê? Esse cara aqui ele tem um duplo desconto que a gente fala, né? Além dele estar descontado, e aí você consegue ver, né, o desconto médio do mercado, que é esse P sobre VPA, né? É basicamente o preço de mercado sobre o valor patrimonial. O valor patrimonial desses fundos é exatamente o valor de mercado das cotas que eles investem. Então é muito fidedigno, digamos assim, esse P sobre VPA. Estão negociando aí com 15% de desconto em média. Só que o que eles investem? Eles investem em outros fundos imobiliários, em outras cotas de fundos imobiliários, que também estão descontados. Então você tem um duplo desconto que a gente fala. Os 15% do fundo que estão sendo negociados na bolsa, mais, eventualmente, os 15% do IFIX, tá? Que é mais ou menos... Então você tem 30% de desconto pensando nessa forma. Tá? Então, para você, investidor, que está buscando o ganho de capital no médio e longo prazo, com uma boa renda, fundo de fundos e hedge funds são um excelente veículo. Agora, no curto prazo, eles podem, eu acredito que eles vão, ainda ter muita volatilidade. Sim.
Com certeza. O que significa isso? Significa que, dado o cenário ainda de cautela ou mais desafiador para a renda variável como um todo, esse cara ele oscila mais. Né? Então, para o investidor que tem um pouco mais de aversão ao risco nesse sentido, um pouco mais de aversão à volatilidade, esse é um fundo que ele, infelizmente, ele vai ter essa questão no curto prazo. Né? Então, esse é um ponto importante que é legal a gente mencionar. Então, e o yield do FOF ainda tem todo o desconto, né? E o yield ainda consegue bater os fundos de papéis. Então, de fato, me parece positivo. Por que ele consegue bater o fundo de papel, né? Só por curiosidade aqui. Quando a gente olha a questão do portfólio, especialmente do hedge fund, né? Sim. E a gente colocou ali, tá vendo? FOF, hedge fund. A realidade é que ao longo dos últimos anos, especialmente nos últimos 2 anos, a gente não teve muito mais novos fundos no mercado. A gente teve novos hedge funds no mercado. Sim, né? vários, inclusive. Vários. Porque é uma classe de ativo que ela vem para modernizar um pouco, digamos assim, essa classe específica. O fundo de fundos sempre teve um regulamento muito engessado, digamos assim, só em cotas de fundos imobiliários. Ele só podia fazer aquilo. Né? A grande realidade é que no Brasil a gente tem muita volatilidade. Né? Taxa de juros para cima, taxa de juros para baixo, crise política. Então, pro gestor de fundos era mais difícil ele surfar essas ondas. Né? O hedge fund não, o hedge fund ele consegue alocar em outras coisas que não apenas o FOF investe. Sim. Como CRIs, como ativos físicos, como ações, né? Tudo ligado ao imobiliário, claro. Né? Mas, e por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque você falou, o dividendo é elevado, né? 13,3%. Os hedge funds puxaram isso, porque eles fizeram alocação, muitas vezes, em crédito, né? Em crédito high yield, que conseguiu elevar essa distribuição. Então, a gente gosta, mas tem essa questão da volatilidade. Tem que ter estômago. É isso aí. Bom, seguindo aqui, eu acho que um ponto que acaba sendo um efeito colateral, né, dessa desvalorização dos fundos é a redução nas captações, né? Fica um pouco mais complicado para os fundos fazerem follow-ons ou até novas emissões com uma cota patrimonial tão descolada da cota do mercado. Hoje, o mercado imobiliário é muito dependente do mercado de capitais, né? O financiamento imobiliário, praticamente 50% vem do mercado de capitais. Você acha que essa redução do interesse na captação, enfim, da própria capacidade de captação dos fundos, deve afetar o mercado imobiliário? E quais seriam esses impactos? Boa pergunta. Eu acho que você com certeza vai ter mais escassez de crédito. Se a gente, né, efetivamente, se esse cenário ele efetivamente acontecer. Né? Interessante que quando a gente olha a poupança, ela veio sendo, né, a poupança veio caindo, né, ao longo do tempo, que sempre foi um funding super importante para o mercado imobiliário de incorporação, né, residencial. E é o que você falou, o mercado de capitais ele assumiu parte do protagonismo, especialmente dos fundos de crédito. Né? Os hedge funds também fizeram algumas alocações importantes. E hoje um dos grandes, talvez o maior alocador em crédito, em CRI, né? Que na ponta final é esse crédito que está sendo dado na mão da incorporadora para o desenvolvimento imobiliário, são os fundos imobiliários. Então, se por um lado eles assumiram esse protagonismo, você falou, então agora nesse ano é mais difícil fazer novas emissões. É verdade. Né? Então, o que deve acontecer? Provavelmente, ou vai ter menos concessão de crédito, então vai ter menos recurso para as incorporadoras assumirem no desenvolvimento imobiliário. Ou 2, a gente pode ver, como a gente está vendo agora, novos fundos saindo ao mercado, mas de uma forma setipada. Né? Então a gente tem visto muito fundo setipado que a gente viu no passado. São fundos que não trazem essa volatilidade no mercado secundário e que consegue trazer boas operações. Porque é o que você falou, o cara está precisando na ponta final. A empresa de incorporação precisa desse dinheiro. Né? Então é nesse momento que você consegue buscar uma boa garantia, numa boa taxa, num bom prazo.
se você consegue fazer isso dentro de um fundo setipado e consegue levantar esses recursos, putz, faz bastante sentido, né? Então eu acho que existe esse risco que você mencionou, né, de faltar parte do crédito, mas eventualmente o mercado de capitais ele pode se voltar, né, o que a gente fazia no passado, em 2023 a gente fez muito disso, de fundos setipados que supriram parte da necessidade. Então, perfeito, os fundos permanecem com um fundamento sólido, né? Então, acaba que é uma boa forma de você eliminar esse problema aí enfim, da volatilidade de mercado. E aí só um ponto também referente a isso, é o seguinte, o pessoal que deve estar assistindo a gente pergunta, pô, mas o risco não aumenta? Porque enfim, a taxa de juros está subindo, são operações mais, Sim, né, com taxas maiores, ela pode aumentar, ela tende a aumentar, na verdade, né? Só que a gente está falando quando a gente está falando de bons projetos, são bons projetos bem localizados, de alto padrão, em boas regiões, grande parte aqui em São Paulo, mas tem regiões muito boas ao longo, né, em todas as praças do Brasil. Esses caras estão muito demandados, né? Eu vou dar um exemplo, mas aqui em São Paulo, mais especificamente quando a gente fala aqui das regiões, pô, Itaim Bibi, Vila Olímpia, Vila Nova Conceição, Jardins, os empreendimentos estão sendo, de alto padrão, estão sendo vendidos a um preço por metro quadrado de 30, 40 mil reais o metro quadrado. E tem demanda para isso. Né? sim. Então, se você pega e via de regra esses fundos que eu estava mencionando, imobiliários, setipados, que deram, né, concederam recursos para as incorporadoras levantar esses projetos, são dessas regiões, né? Que fogem um pouco do cenário, né, de risco do Brasil e conseguem ter uma margem boa, são bons projetos. Se esse projeto, por exemplo, ter algum tipo de dificuldade de pagamento, o fundo imobiliário vai lá e executa aquele projeto e pega aquele terreno, que muitas vezes é mais do que suficiente para você pagar 100% da sua dívida. Né? Então, tem uma série de garantias que são estruturadas dentro dessas operações que fazem com que, mesmo com a taxa de juros mais elevada e um risco potencialmente maior, são projetos muito bons e operações muito boas. Perfeito. Bom, a gente tem uma pergunta a respeito da última emissão do MXRF, uma emissão de 1 bi, e o Rodolfo gostaria de saber se a gente vê a alocação desse recurso e se tende a pagar mais dividendo por isso. Maravilha. O MXRF é um fundo grande, né? É um dos maiores fundos de recebíveis do mercado. E, assim, eu acho que nessa ótica que a gente estava mencionando, em termos de operações e alocações, se você, enfim, é um cara, eu digo um cara, você é um fundo que fez uma captação recente, tá com dinheiro em caixa, putz, é a Perfeito. melhor coisa possível nesse momento. Sim, Porque como eu estava mencionando, tá faltando crédito, quem tem dinheiro consegue dar esse crédito, consegue negociar boas taxas, consegue negociar boas garantias. Né? Então, eu acho que sim, fundos que têm caixa nesse momento para poder fazer alocação, a MXF tem caixa, né? Então ele consegue fazer boas alocações, pode aumentar dividendo, aí o dividendo do MXF, no caso, ele acaba sendo muito delineado, digamos assim, pela gestão. Né? Então eles acabam fazendo uma distribuição mais linear, alguns ganhos de capital que eles fazem em venda de ativo, eles incorporam dentro de uma reserva, podem distribuir isso mais tarde. Então o dividendo ele vai depender um pouco disso. Mas é um fundo também que não está com muito desconto. Né? O MXRF hoje está negociando aí muito próximo do sim, valor patrimonial. Tem outros fundos mais baratos? Tem. Né? Então, gosto do fundo, tem uma boa liquidez, uma excelente gestão, mas no relativo tem coisa mais barata. Tá? Então, talvez esse seja um ponto importante para você ficar de olho. Eu acho isso até interessante de analisar, tendo em vista, né, que tá, enfim, mesmo nível de desconto ali, um fundo de papel com um fundo de tijolo, você já tendo esse fundo em carteira, faz sentido você assumir o prejuízo e trocar para um fundo que vai aumentar o seu yield, ou, enfim, manter e aguardar que volte a cota. Acho que isso é uma discussão que se cria, é muito comum. Eu muitas vezes entro nas reuniões, né, com os clientes para tratar ali da alocação em fundos imobiliários, e é uma resposta meio que acho que do próprio investidor, né, de assumir o prejuízo ou trocar, favorecendo ali um yield. Na sua visão hoje, com um patamar, você tem, por exemplo, um BTLG, um fundo
100% AAA com zero de vacância, né? Ali arredondando os números só. Faz mais sentido, eu estando com desconto de 10, 15% da cota do valor da última oferta, por exemplo, manter, aguardando essa recuperação, já que o portfólio do fundo tá igual, se não melhor, do que estava quando eu comprei. Ou, enfim, trocar por um KNCR, um RBRY, um fundo que tem a carteira indexada ao CDI que vai surfar essa alta aí acima de 14%. Essa é uma discussão que eu acho que ela é muito caso a caso. Sim. Né? Por quê? Porque a minha carteira é diferente da sua carteira, que é diferente da carteira do pessoal que está olhando pra gente. Então, é caso a caso. O que eu posso responder para você? Faz sentido você assumir prejuízo e entrar em outra coisa? Faz. A depender do objetivo, a depender do fundo que você tem ali dentro. Os fundos, eles são dinâmicos. É um organismo vivo. As coisas vão acontecendo e talvez até o investimento que a gente tinha em 23 já não é mais agora em 25. Né? Sim. No caso do que você pegou aqui, o BTLG11, continua fazendo muito sentido você ter ele em carteira. Não acho que aqui é o caso de você assumir o prejuízo e ir para outro fundo. Né? Mas existem outros fundos que talvez faça sentido por essa estratégia, né, mais pessoal do portfólio e do investidor. E aí tem outro ponto. Como é que está a sua carteira? Né? Às vezes, eu já peguei investidor que eu conversei, olhei a carteira dele, ele tinha 100% de alocação em tijolo. Eu, Daniel Marinelli, não gosto 100% de tijolo. Eu gosto de pelo menos ter uma parte alocada em crédito. Aí a resposta do investidor foi: mas eu já tenho minha carteira de CRI. Já tenho minha carteira aqui de renda fixa, não queria misturar as coisas. Falei, beleza, mas os fundos imobiliários de CRI não são as mesmas coisas que o CRI especificamente. Tanto porque as operações que estão dentro do fundo de CRI não vão ao mercado, muitas vezes. Sim, de fato. É o BTG estruturando uma operação específica para o fundo. É a XP estruturando um CRI específico para o fundo. É a Quiné fazendo a mesma coisa. Né? Então você não vai encontrar esses CRIs no mercado. E, via de regra, também são CRIs que têm um risco adicional. São um risco. Por que existe um risco adicional, via de regra? Porque é onde o fundo imobiliário tem a expertise. Ele consegue negociar boas taxas. E essas taxas, geralmente, elas são maiores. Dentro de uma cesta de 100 papéis, né, se for o fundo da Quinéia, o fundo da Quinéia tem ali mais de 100 papéis. É muito pulverizado, de excelentes CRIs, né, que faz muito sentido você ter. E muitas vezes não vai bater com a carteira que você tem de CRI aqui. Né? Por que eu estou falando isso? Você perguntou, vale a pena você fazer o prejuízo? Vale, muitas vezes, para você fazer uma realocação da sua carteira. Esse cara que tinha 100% em tijolo, eu falei para ele, por que você não coloca pelo menos 20%, 30% em crédito? Né? Ele entendeu o que eu falei na época. Né? Então, eu acho que tem uma questão muito de papel a papel, que eu estava mencionando aqui. Se mudou a tese, faz sentido tomar o prejuízo e ir para próximo? Sim. Você ficar com um fundo ruim na carteira é péssimo. E 2, asset allocation que a gente fala. Né? Se você tem 100% de tijolo ou 100% de papel, eu acho que vale a pena você repensar, conversar com o assessor para ver qual é a melhor forma de você seguir daqui. Eu costumo ver um momento de mercado embaixo como um bom momento para você rebalancear a carteira, né? Porque vai estar tudo descontado mesmo, então você trocar um descontado por um descontado, você só está, enfim, melhorando ali a sua alocação. Bom, um inscrito perguntou se você consegue citar 3 fundos que, na sua opinião, estão baratos, abaixo do valor patrimonial e que tem a carteira consistente. 3 fundos? Coisa rápida. Vamos lá. BTLG11, que a gente tinha mencionado aqui. Concordo. HGRU11, fundo Pátria hoje, ele é ICS, está com Pátria. O time toda a gestão do CS foi para o Pátria. Gostamos muito. Difícil encontrar esse fundo abaixo do valor patrimonial. E um terceiro, a gente gosta também do PVBI11, né? Fundo da VBI de Lages. Então peguei um de cada aqui, né? Peguei um de renda urbana, um de galpão logístico e um de lajes corporativas. Com lajes aqui em São Paulo, mais especificamente aqui na região da Faria Lima.
Itaim Bibi, Vila Olímpia, né? Então todo esse eixo aqui mais financeiro está bem descontado. Os três são descontados, abaixo do valor patrimonial, fundos grandes, com liquidez e boas gestoras. Boa. Bom, a gente comentou bastante sobre fundos de crédito atrelados ao CDI, mas também tem uma oportunidade grande ali dos fundos com uma carteira mais IPCA, né? Um carrego, bom, IPCA mais 10, IPCA mais 11, visando um movimento de fechamento de curva. Na sua visão, é uma estratégia que faz sentido? Com certeza. Você pega aí fundos gigantes, né? Fundo Acne, o Canip, né? Que é o segundo maior fundo da indústria. Uhum. Tem aí quase 8 bi de patrimônio. O fundo ele está negociando aí IPCA mais 9, IPCA por aí mais 9, uma carteira muito muito boa no sentido, né, de risco de crédito, então um high grade, digamos assim, né? Negocia seus 10 milhões de reais por dia. Com certeza, no momento em que essa taxa, né, de juros real fechar, claro que isso vai depender de muita coisa. Sim. Entre elas, toda a discussão aqui do gasto fiscal do Brasil, mas a gente acredita que existe sim, né, em algum horizonte de tempo, esse fechamento. É um fundo que naturalmente vai apresentar uma valorização ao mercado, né? Então a gente, hoje, quando a gente olha os fundos de papel, a gente gosta de olhar os grandes, os mais líquidos, mas eu acho que também, eu sempre falo isso, né, os grandes mais líquidos, mas tem aquele cara que tem uma liquidez um pouco mais restrita, que está mega descontado, com uma excelente gestão e que também faz bastante sentido, né? Acho que eu ponderaria isso dentro da carteira, né? Talvez ter um percentual menor nos fundos menores e um percentual maior nos fundos maiores. Mas eu sempre falo muito essa questão da liquidez, mas os fundos sem liquidez, que tem, portanto, esse risco de liquidez, você consegue encontrar hoje fundos a IPCA mais 12, 13. Só que é uma carteira muito boa também, né? Sim. Tão boa quanto um fundo grande. Hoje o mercado de infra abriu muito também essa parte, né, pra gente poder olhar enfim, fundos IPCA que tem mais sensibilidade à curva. Então, nessa linha aí de fundos com pouca liquidez, acho que um fundo que bastante, eu sei porque, né, enfim, como aqui o responsável pela área, muitos clientes têm, que é um Bocaina, da vida, o BODB, o BDIF seria o para o oposto, né, que ele tem a liquidez, enfim, enorme, mas eu pessoalmente gosto muito de olhar para fundo IPCA nesse cenário, porque traz um pouco mais de vol, tem um pouquinho mais de risco, mas acho que se paga ao longo do tempo por uma carteira visando longo prazo. Concordo. Inclusive, a gente tem os dois na carteira, né? A gente tem uma carteira de fundos listados e os dois estão na carteira, tanto o BDIF quanto o BODB. E os dois são muito complementares. Sim. Apesar de você, né, eles estarem dentro do mesmo setor, sabe, as operações ali não são operações que se repetem em sua grande parte. Claro que vai ter um ou outro que vai se repetir, mas o BDIF é um cara muito mais a mercado, são debêntures que estão geralmente ali dentro do mercado primário. BODB, eles conseguem estruturar operações muito estruturadas, ou seja, específicas ali, eles vão lá, conseguem achar uma empresa específica. Únicas, né? Únicas. Então tem essa tese um pouco diferente que se complementa e com certeza, assim, por mais que o BDIF hoje tenha uma liquidez um pouco maior, o BODB ele também está mais barato. Sim. Então eu acho que é uma questão de você selecionar dentro do seu portfólio um pouco dessa separação, né? Legal. Então, para agora, enfim, caminhar mais para o final, para sua visão 2025, os 3 setores que você acha que tem mais potencial. Segmentos, assim, né, por assim dizer. Maravilha. Você falou de FIINFRA, né? Sim. A gente está falando sobre fundo imobiliário, mas FIINFRA eu acho que estaria dentro da minha lista aqui, tá? Eu acho que FIINFRA. Então são fundos listados, né? FIINFRA estaria aqui dentro da seleção, né? Acho que são fundos que estão muito descontados, como eu estava mencionando aqui. Debêntures de infraestrutura, e é uma necessidade clara do Brasil.
Na infraestrutura, a gente eh, vê uma escassez, né, e uma necessidade em todo o Brasil de saneamento, logística, Sim. porto, eh, energia. Então, são fundos que têm uma demanda quase que infinita, digamos assim, né? Dada a necessidade real do país, ah, e que, assim, são grandes empresas por trás com bom risco de crédito. Você está comprando IPCA mais 10, IPCA mais 11, IPCA mais 12. Setores regulados ainda, né? Regulados. Então, eu acho que o setor de infraestrutura estaria aqui. Passando um amigo dele, né, um irmão dele, digamos assim, que seriam os fundos de crédito imobiliário, que eu estava mencionando aqui. Tem bons nomes, baratos no mercado, que você também buscando aí seu IPCA mais 10, 11% que eu estava mencionando. Pulverizado, com boas gestoras. Você pega ali a garantia, são garantias de ativos performados, o que não está performado, tem bons projetos por trás. Tudo garantia real, né? Então, acho que hoje a gente também destaca aqui esse setor. E por fim, eu acho que eu diria, é foda de falar mais um só, né? Mas galpão logístico. Acho que o galpão logístico acaba ainda sendo um setor que a gente gosta muito. A gente sempre teve um pouco de receio, digamos assim, com a questão do nível de oferta. Porque galpão logístico você consegue construir um galpão de uma forma muito rápida. Mas a grande realidade é que você consegue ver trimestralmente a demanda sólida e absorvendo toda a oferta que tem no mercado. Perfeito. Então, galpão logístico a gente gosta bastante. Acho que tem um setor não só para o curto, mas também para o médio e longo prazo, onde você consegue comprar bons fundos a um preço barato. Galpão logístico, até acrescentando, é muito impressionante ver também como a gente vê cap rates absurdos sendo aceitos, né? Muito por conta dessa demanda muito crescente, né? A gente tem de certa forma, a oferta crescendo, mas a demanda acompanha e ultrapassa, né? Então, pessoalmente, eu acho que logística é um setor, até reflete, né, no outro slide que você passou, porque que foi uma classe que caiu menos esse ano. Uma demanda forte, sólida, contrapartes muito boas, contratos atípicos e, enfim, isso traduz no resultado do fundo. E agora a gente tem até galpão de logística com yield alto, né, que é impressionante. Fundos de logística pagando 11%. Exatamente. Tem um ponto aqui também que é a questão da necessidade. O grande ponto que foi levantado depois da pandemia foi: bom, as varejistas estão diminuindo o ritmo de crescimento do e-commerce. Né? Porque ao longo da pandemia, a participação do e-commerce cresceu muito ao longo do varejo. Né? Só que depois da pandemia, isso desacelerou. Não é que caiu, mas desacelerou. Né? E aí ficou uma preocupação: putz, será que você ainda vai conseguir ter uma demanda sólida e crescente para galpão logístico? E a resposta é que o que a gente viu é que elas continuam tendo, mas a gente também não vê só uma demanda dela. Então, quando você vê a demanda das últimas ocupações, por exemplo, ela é muito pulverizada em farmacêutico, em logística, em indústria. Então, o que é muito saudável, porque você não fica refém, digamos assim, de um setor específico. Né? Então, esse é um outro dado que a gente gosta de olhar e reforça um pouco o nosso sentimento positivo com o setor. Sem considerar ainda o driver de nearshoring, né, que é uma possibilidade aí bem factível à Com frente. certeza, o México vai pegar isso na veia ali nos Estados Unidos. A gente também, assim, não acho porque a gente não teria uma oportunidade com isso. Acho que faz muito sentido, mas com certeza. Bom, excelente. E agora, voltando, né, do setor, você comentou logística. Renda urbana, você não vê também como uma boa possibilidade? Porque renda urbana, os fundos entregam yields maiores por ter uma reciclagem maior de portfólio, via de regra, né? E isso acaba que, de certa forma, possibilita que o mercado enxergue a cota patrimonial mais próxima do mercado, né? Porque, enfim, o ativo está sendo negociado ali, não é só um laudo, né? Aquilo são transações efetuadas de fato, então
Pessoalmente, eu acho que renda urbana também fica muito próximo ali, né? E até perfil de contrato, contrato atípico, longo prazo, num cenário um pouquinho mais contracionista, um pouquinho mais de desafiador, por assim dizer. Acho que também é um bom match. Com certeza. Se desse a opção de 4 fundos, talvez Renda 4 urbana? setores, eu teria falado renda urbana. É, a gente gosta muito, especialmente dado a gestão ativa dos fundos. Por quê? Porque a gente consegue ver uma reciclagem muito saudável. Os gestores eles têm conseguido comprar novos ativos ou até construir novos ativos. Então, dentro de um portfólio grande, 2, 3 bilhões de reais, você consegue desenvolver novos ativos sem que isso interfira, né, no dividendo na ponta final. Porque é Uhum. algo que é super importante para o investidor. Né? Então, se você tiver ali seus 10, 15, até 20% em desenvolvimento, não vai oferir tanto o dividendo na ponta final. Você consegue construir um ativo zero num custo menor e até vender isso no futuro. É tipo o TRXF, TXF, um exemplo. perfeito. Então, a gente gosta dessa atividade da gestão de comprar e vender ativos, porque é muito saudável, né? No sentido de você aumentar a distribuição do fundo em momentos que você está vendendo, construir novos ativos que efetivamente podem gerar essa novo ciclo aqui de venda no futuro. Então, eu acho que isso alinhado a toda a previsibilidade do rendimento que você estava mencionando, né? Porque via de regra, esses fundos também negociam, em sua grande parte, os ativos com contratos longos, atípicos, que a gente fala. Isso traz essa previsibilidade. Né? Então, é, eu acho que a beleza da renda urbana é essa. São fundos grandes, com uma renda estável, previsível, alinhada com ganhos de capital que vão turbinar aqui o dividendo de uma forma muito saudável. Sim, perfeito. Bom, queria agradecer aqui a participação do Marinelli. Acho que a gente conseguiu passar ali por uns principais pontos do mercado de fundo imobiliário. Expectativa para esse ano. Espero que, como a gente teve ano passado, começando bem, terminando mal, seja ao contrário, começar o ano um pouquinho mais no trancos e barrancos e no final ter uma surpresa positiva. Bom, muito obrigado, Marinelli, pela participação. Obrigado, Renova, pelo convite.